Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Yasmin Montenegro. Eu sou uma especialista em pasta americana e apaixonada por esse tipo de cobertura. E hoje o nosso tema vai ser: tenho medo de pegar encomendas e não agradar o meu cliente. Isso daí acontece com grande parte das pessoas que querem entrar no ramo da confeitaria. Porque a partir do momento que ela tá fazendo ali pra ela, que ela tá fazendo pra treinar, tudo bem, mas ela tem medo desse desafio de chegar na cara do cliente, tipo assim, ter medo de agradar o cliente, ter medo disso acontecer. E aí, eu separei aqui alguns pontos que eu aplico desde quando eu entendi que isso daí iria minimizar esse meu medo, né? Então, a gente vai começar entendendo o que o cliente quer. Esse deve ser o primeiro ponto. Quando a gente vai parar para entender o que o cliente quer, é logo naquela parte ali do atendimento mesmo. Então, você vai saber qual é o estilo da festa, que tema é essa festa, se você conhece esse personagem ou não, se é uma festa de casamento, se é uma festa de 15 anos, o que for a festa, você ali vai precisar entender qual é o evento. Às vezes é um evento num restaurante, é um evento em casa, é um bolo que a pessoa quer presentear para o parceiro, namorado, marido, e tipo, ela quer um bolo que represente alguma coisa pessoal do presenteado, né? Então, o que é importante e relevante que vocês façam é entender a proposta desse bolo. E entender também que muitas vezes, dependendo da proposta, o que é bonito para o cliente pode não ser às vezes bonito para você, ou o contrário, né? E aí, você entendendo essa proposta, você já vai minimizar muito do que vai acontecer, porque assim, quando eu tô fazendo uma coisa para um evento grande, como um casamento, a gente tem que usar do bom senso de que vai ter ali várias pessoas naquele evento, naquela festa, e aí você vai ter que entregar um projeto que já estava pré-combinado antes, mas que na hora H ali, na hora que você está fazendo, você sinta a necessidade da execução de alterar algum detalhe, de fazer alguma alteração nesse modelo. E aí, profissionalmente, você sabe que aquilo ali vai ficar melhor para o evento, porque é mais importante que o evento esteja perfeito, junto com o seu bolo que vai estar compondo esse evento, né? Diferentemente de um bolo que a pessoa está encomendando para para um namorado, ou o namorado está encomendando para a namorada e que gosta de tal jogo que, vamos dizer, que seja uma coisa que você ache que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esse bolo tem a ver, porque aquilo ali está impresso a vontade realmente da pessoa e que só para ela vai fazer sentido e só para ela que tem que fazer sentido aquilo ali, tá? Então, entender o que o cliente quer é o primeiro passo. Entenda o que o cliente quer e qual é a finalidade do que você tá fazendo, né? Então, se é para uma coisa mais casual, se é para uma festa, se vai ficar exposto, se não vai ter convidado, se vai ter convidado, quem é que tem que achar bonito esse bolo? Então, tudo isso daí são coisas que vocês precisam pensar, certo? Outra coisa também muito importante, é que eu sempre pergunto, é se o cliente ele já tem modelo. Isso aí acontece muito naturalmente. Uma coisa que eu digo pra vocês, não tenham medo de reproduzir algum modelo porque o cliente pediu pra vocês. Todo mundo vai fazer o bolo do seu jeito, mas não tem problema que você pegou um modelo aqui no meu Instagram, por exemplo, e foi fazer um modelo que o cliente queria aquele bolo, ou que você pegou no modelo de outra pessoa, que você pesquisou aqui no Instagram, no Pinterest e apareceu aquele modelo de bolo. Isso daí não tem problema nenhum. Você pegar referências, você fazer os seus bolos, isso não tem problema. Vamos parar dessa parte de mimimi, dessas coisas, e vamos botar pra frente aí o nosso negócio e vender nossos bolos, tá? Então, pergunte sempre, você tem alguma ideia do que você quer? Pergunte pro cliente. Você tem modelo? Você já veio com alguma coisa pensada na sua cabeça? E aí, muitas vezes ele vem com aquilo ali que já tá acostumado, que ele já viu ali no Instagram, que ele salvou ali aquela foto de uma pessoa, e aí ele manda essa foto pra você. Dessa foto, você tem essas duas opções. Ou você pode colocar a sua personalidade ali e falar pra pessoa, ser realista com a pessoa e dizer, olha,
Se você realmente conseguir fazer todo aquele modelo, você dizer, olha, sendo bem sincero, eu vou conseguir reproduzir esse modelo, eu consigo fazer como você quer. Mas se você quiser colocar alguma outra parte, se você quiser que eu pesquise mais alguns modelos, a gente pode fazer uma junção e tudo mais, fazer um bolo que seja especial só pra você. Aí já vai ser outra questão. Ou às vezes a pessoa ela não tem ideia nenhuma de modelo e você também pode pesquisar vários modelos e juntar algumas ideias com a pessoa. E aí você fazer aquilo ali baseado na junção, nos desenhos, no que vocês pensaram, tá? É muito importante, muito relevante que você pergunte também em relação às cores. As cores é uma das principais coisas que as pessoas tendem a dizer assim, não gostei do bolo porque não ficou o tom que eu queria. Então, sempre peça referência de outras partes da festa, tá? Para que tudo fique harmônico. Se ela puder te enviar referências de lembrancinha, fita de cetim que ela está utilizando, cor do vestido, foto do vestido. Vestido que eu falo não é só vestido de noiva, não. É vestido da criança, é a roupa da criança, né? Às vezes a família vai estar toda do mesmo tom, e aí você pode pedir a foto. O que você tiver de máximo de referência para essa festa vai minimizar o fato da pessoa, de você ter medo da pessoa não gostar do seu bolo, não gostar do seu produto, certo? Então, tudo que você puder pedir de referência desse evento vai ser mais fácil ainda para você poder criar. Uma coisa que eu gosto muito é a parte da papelaria, dos personalizados, porque eu consigo tirar muitas texturas, tirar as cores, fazer bem a linhagem do que a pessoa fez ali naquela parte das lembrancinhas e colocar muitos desses detalhes nos bolos. Eu vou falar para vocês agora uma coisa muito relevante, que se você realmente está com medo de fazer um bolo, tipo assim, mesmo que você faça bolo muitos anos, como eu faço, às vezes aparecem muitos desafios, né? Então, quando a gente vai produzir um bolo de encomenda diferente de uma pronta entrega é o quê? O cliente chega, já tem lá aqueles produtos, ele escolhe e vai embora. Ele já sabe o que ele quer, pegou ali e vai embora. A encomenda é um projeto que vai ser trabalhado, né? Então, uma pessoa quando ela vem encomendar um bolo, que às vezes a gente se sente meio desafiada, às vezes a gente fica ali matutando como é que a gente vai fazer, como é que não. Assim, além de tudo, a gente precisa dominar as técnicas, né? Você precisa olhar para o bolo e saber quais são as técnicas utilizadas ali. Por mais que alguma coisa ou outra você nunca tenha feito. Como, por exemplo, deixa eu pegar só um bolo aqui, só pra gente exemplificar uma coisa. Eu tenho aqui esse bolo, que inclusive é do nosso curso, né? Descomplicando Pasta Americana, tá? Mas esse bolo aqui, ó, ele tem uma pintura de paisagem, certo? E aí, um cliente chega e fala assim pra mim, Yasmin, eu quero um bolo que o tema do bolo vai ser, que foi uma das coisas que aconteceu. O tema do bolo é céu, o céu da Manuela. E aí ela me falou assim, Yasmin, eu não quero nada de sol com olho, com boca. E aí eu fui começando a entender que, tipo, se eu entendesse e se eu absorvesse o que ela não queria, eu jamais ia entregar uma coisa que ela não ia gostar. Então eu comecei a anotar tudo que ela dizia que não queria. Porque tem gente que é mais fácil dizer o que você não gosta do que dizer o que você gosta. Até isso a gente tem que entender do nosso cliente. E aí ela me falou o seguinte, eu não gosto de uma cor... de uma cor sólida no bolo, né? Ela queria um bolo assim, aquarelado. Eu falei, tá, anotei, né? Bolo aquarelado. Aí ela falou, Yasmin, eu não quero nada de sol com boca, com olho, não quero nada assim de personagem, eu quero o céu da Manuela como se fosse o céu mesmo. Céu, nuvem, arco-íris, estrela. Eu falei, tá bom, vou anotar, né? E aí ela falou assim, eu quero no topo uma bonequinha. Aí eu falei, pronto, vou anotar a boneca. Anotei tudo que ela disse que queria, o que ela não queria, eu anotava, né? E aí eu entendi que se eu não fizesse nada do que ela não queria, aí sim ela ia gostar do meu bolo. E aí eu fui pegando todos aqueles detalhes que ela disse, isso aqui eu disse, me manda uma foto do que você não gosta. Ela me mandou.
isso aqui eu não gosto, olha essa parte aqui eu não gosto. Eu disse, então eu vou fazer diferente do que ela não gosta, né? Que aí ela vai gostar. E aí eu entendi que tem esse tipo de cliente também, que às vezes é mais difícil ele dizer o que ele gosta, é mais difícil, né, ele dizer o que ele gosta, e é mais fácil pra ele dizer o que ele não gosta, o que ele viu ali, que ele realmente não quer. E aí eu fui pegando essas informações e a gente foi montando aí a festa da Manuela. Inclusive depois ela fez um feedback bem bonito, falando que adorou a parte do atendimento do bolo e tudo mais. E ficou muito feliz com o resultado do nosso bolo, né? E aí a gente, pra esse tema aí da Manuela, a gente chegou a falar, eu sempre falo muito bem por áudio, mesmo depois que terminou ali a conversa, pode ser no WhatsApp mesmo, tá? Você terminou, finalizou ali a conversa com o cliente, o que que acontece? Muitas vezes, uma coisa ficou na sua cabeça, de boleiro, outra coisa ficou na cabeça do cliente, de cliente, de sonhador, a mãe tá fazendo aniversário do filho, ou então é a noiva que vai casar, ou então é o aniversariante que sempre sonhou em ter um aniversário de 30 anos, de 20 anos, de 25, de 40, enfim. Uma cabeça de sonhador, uma cabeça de quem tá executando, né? E aí eu sempre sou muito bem clara. A clareza nesse atendimento vai ser o melhor caminho para você. Terminou o atendimento, você vai fazer um áudio ou escrever exatamente o que você está pensando. O nome dessa minha cliente é Amanda. Dessa minha cliente é a mãe de Manuela. Falei, pronto. Finalizou, ela fez um desenho, tipo no celular mesmo, como se fosse desenho só para mostrar a posição dos itens. Que ela queria um arco-íris, que era nessa parte de baixo, um sol e uma bonequinha sentada segurando os balões. E aí o bolo todo pintado. Ela desenhou, não o bolo pintado, ela desenhou só o formato assim do bolo, botou disse que os itens ela queria assim, a gente discutiu algumas coisas em relação às posições e tudo. Quando terminou, eu falei, pronto. Então você quer um bolo aquarelado, com um arco-íris pintado aquarelado, com o sol, sem boca, que ela tinha falado, lembra que ela tinha falado que não queria desse? Um sol sem boca, sem olho, aquarelado, uma boneca modelada, com balões. Ela disse, pronto, é assim que eu quero. Eu digo, então, ótimo. Então, quando você fixa bem aquilo que o cliente não quer, não tem como você errar, certo? Isso é muito bom de você entender. Sempre pergunte. Se ele falar, Yasmin, queria fazer uma coisa, mas eu não sei meio por onde ir, eu não sei como começar, tô pensando no modelo, me diga o que você não gosta. Porque o que você não gosta, eu não vou fazer. Não vou chegar nem perto, não vou nem pensar nisso, né? Isso daí é uma coisa muito importante que vocês podem fazer quando vocês estiverem receosos, principalmente com um modelo de bolo que você nunca fez. Então, quando o cliente chega pra mim com o modelo de uma paisagem, eu sei que eu sei fazer uma paisagem dessa. Eu posso mandar esse bolo, por exemplo, dizer, ó, eu faço paisagem assim, pode ser assim, e aí ele vai me falar se pode ou se não pode. O que eu não posso vender é uma coisa que eu não faço, né? E aí, tem coisas que você consegue fazer, que você sabe disso. Por exemplo, pode ser que eu nunca fiz uma zebra. Pode ser que eu nunca tenha feito uma zebra modelada. Mas se eu fiz uma vaquinha, eu sei que eu sei fazer uma zebra. Entenderam? Então, assim, a técnica é uma coisa. Talvez, por exemplo, eu peguei um bolo para fevereiro. Esse bolo é um bolo do tema Free Fire, certo? Em cima desse bolo vai ter um colete. Eu nunca fiz um colete, mas eu tenho certeza que eu consigo fazer, porque eu posso fazer uma escultura de isopor da mesma forma que eu fiz a casinha desse bolo. Então a técnica a gente precisa... Deixa eu mais pra cá. A técnica a gente precisa dominar, né? Então, eu sabendo que eu sei fazer isso daqui, eu também sei fazer um colete. Um colete, que eu tô falando aqueles coletes do Free Fire, né? Então a gente precisa dominar a técnica. Quando a gente domina a técnica, pode ser que a gente fique às vezes meio pensativo, como é que a gente vai fazer aquele modelo e tudo mais, mas a gente tem certeza que vai dar conta do recado, né? E aí você tem que entender o que o cliente quer, tem que saber o que ele não gosta, tem que saber principalmente as cores que ele quer que use. Essa minha cliente do Free Fire, uma coisa bem pontual que ela me pediu, e ela já falou isso umas 3 vezes na nossa conversa, ela quer o nome da criança no colete.
Então, se eu não fizer isso, provavelmente ela não vai gostar do meu bolo, né? Deixa eu tomar essa água. Tem cliente também que assusta um pouquinho, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quanto mais o cliente detalha o bolo, menor a chance de você errar. Menor a chance de você entregar uma coisa que ele não gosta. Então, quando você pega aquele cliente, que a gente chama às vezes assim, aquele cliente é meio cri-cri, ele fala muito, ele diz muitos detalhes, ele é muito detalhista. É aquele bolo ali que você vai ver que é aquele bolo ali que vai realizar o sonho dele e que ele vai fazer um depoimento lindo pra você, que você vai conquistar mais clientes através daquele bolo ali. Porque você vai entregar exatamente o que ele pediu, essa é a essência. Quanto mais detalhe o cliente dá, melhor. Eu acho que isso é uma particularidade dos bolos de pasta americana, sabia? Porque assim, outros tipos de bolo, a gente vê muita riqueza de detalhe, mas não tanto quanto é um bolo de pasta americana, que a pessoa escolhe até os tipos de flores que vai usar, escolhe o rosto dos personagens, escolhe cor de tudo assim. Então é muita minuciosidade que você precisa escolher. E aí quando eu vou fazer um bolo muito detalhado, aí é isso que eu sempre falo. Uma das coisas que você precisa acertar são as cores. E aí as cores, é muito importante que você peça a paleta de cores, peça tudo. Agora, isso que eu tô falando pra vocês, não são todos os clientes, né? Vai ter cliente que vai dizer assim, Yasmin, quer encomendar um bolo, como acontece muito aqui comigo de aniversário. Yasmin, quer encomendar um bolo, o tema vai ser fundo do mar, faça como você quiser. Aí sim, né? Mesmo assim, mesmo nesse faça como você quiser, é onde eu me enrolo mais. Porque aí sim eu acho que eu tô dando um tiro no escuro, não sei realmente o que o cliente quer. Pra evitar que a gente tenha algum transtorno do cliente não gostar, mesmo eu sabendo que tudo que eu faço ele gosta, porque já é aquele meu cliente que já vive aqui, que ele já compra muito bolo, que eu já conheço, mesmo assim eu ainda mando alguma referência. Algum bolo que eu peguei no Pinterest, algum bolo que eu peguei no Instagram. Uma coisa muito legal é, quando eu vou pesquisar algum bolo de algum tema específico, eu pesquiso com uma hashtag. Então, por exemplo, hashtag bolo fundo do mar. E aí a gente coloca a hashtag para pesquisar e você vai achar ali muitas referências, bolo fundo do mar. Como se você quiser procurar, por exemplo, um bolo da Patrulha Canina. Você não quer referências nacionais, você pode procurar a hashtag Cake Paw Patrol, que é o nome do Patrulha Canina em inglês. Pode procurar no Instagram que você vai ver uma enxurrada de bolo da Patrulha Canina que vem de fora, de referências que você pode ter fora, né? E aí, você pode pegar um desses modelos e dizer assim, vou fazer isso daqui, tá certo? Pode ser baseado nesse, pode ser dessa forma. Um exemplo ótimo que eu tenho pra vocês essa semana, que vocês vão acompanhar aí, um bolo que eu nunca fiz. O tema do bolo é Tasmania Baby. Esse tema eu nunca fiz, ninguém nunca me pediu esse tema. E aí, eu nunca fiz esse modelo. Nunca modelei esse personagem. Mas eu julguei que pelo personagem, a pintura pra mim seria melhor, mais aplicável e iria ficar mais parecido ainda com o personagem. Então eu conversei com a mãe e falei, olha, peguei uma imagem do Tais e falei, pode ser assim pintado? Ela, pode, Yasmin. Essa mamãe, ela também deixa comigo aí como eu quiser fazer, mas mesmo assim eu mando as referências, porque eu não quero que tenha esse desconforto na hora da entrega. Então a gente deixa sempre as coisas muito bem claras. Quanto mais você for claro e direto com o seu cliente, mais fácil vai ser. Claro e direto também significa dizer, quando você não souber de um trabalho, você também ter a humildade de dizer para o seu cliente e a honestidade de dizer para ele assim, olha, esse tipo de trabalho eu não faço. Seja honesto, porque aí ele vai ver que você está com honestidade e vocês vão tentar chegar a um denominador comum que você consiga fazer e que ele goste também. Então, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Eu já perdi cliente por isso? Não. Pelo contrário, se eu entendi o que o cliente quer e ele só quer daquele jeito, ele não abre mão, se ele quer um bolo esculpido que seja um busto de uma pessoa, esse não é o meu trabalho. E aí eu vou chegar pra ele e vou dizer, olha, eu não faço bolo esculpido de busto de personagem, eu não faço, né? Tipo assim, aqueles bolos que são a escultura de um busto, sei lá, do Homem-Aranha ou do Superman, ou então de uma pessoa mesmo.
E eu vou dizer, olha, isso aí não é o meu trabalho, eu não faço esse tipo de coisa. Quando você for, se fosse outro modelo, se fosse outro bolo, eu poderia te atender, mas isso daí eu realmente não posso. O cliente ele vai ficar satisfeito porque você foi honesto com ele. É melhor do que você pegar uma encomenda que você não tem domínio de técnica e você entregar um bolo que ele não vai gostar, tá? E aí, como também a parte, por exemplo, de uma pintura no próprio bolo, que é uma coisa que está bem alta agora, ou de algum trabalho específico que vai chegar pra você e você pode dizer assim, olha, isso aí não vai dar pra mim, né? Como você pode tentar ajustar alguns detalhes desse bolo, que também isso não vai te fazer perder cliente de jeito nenhum. O cliente está me encomendando um kit, né? Isso também foi uma das perguntas até que chegou na minha caixinha hoje aqui, que eu coloquei para vocês perguntarem pra gente conseguir conversar um pouquinho na live. E aí falaram assim, como é que eu posso fazer decorações, tipo assim, e os kits? Porque os kits, geralmente, quando você está vendendo kit festa, as decorações são por sua conta. Mas mesmo sendo por minha conta, eu deixo o cliente a par do que vai se acontecer. Pergunto os detalhes da festa, as cores, óbvio, né? Porque se ele está fazendo uma festa do circo, candy cola, eu não vou entregar um circo todo colorido de tons fortes, né? Então, eu deixo as coisas muito bem claras. E aí, às vezes uma pessoa, outra que está contratando, às vezes manda uma referência. E eu falo, olha, nesse modelo, não me faz perder cliente não, viu? Eu falo, olha, nesse modelo tem isso aqui que eu não vou conseguir fazer dentro do kit. Então você tem essas duas opções. Ou a gente pode cobrar por fora, eu posso dar um jeito de fazer de outra forma. Eu posso mandar fazer um topper de papel, eu posso mandar fazer alguma outra coisa. E a gente vai encaixar isso dentro do orçamento e dentro do combinado. Mas isso tem que ser dito. Você não pode fazer milhões de bolos de flores e mostrar milhões de bolos de flores e o cliente te encomendar um bolo e você passar um valor mais barato e não entregar com flores se você estava divulgando as coisas com flores. Entendeu? Então acho que tudo tem que ficar muito bem combinado, muito bem falado, né? Outra coisa que eu tinha anotado aqui, né? Essa questão das referências, é uma coisa que eu sempre procuro pelas hashtags, como eu falei pra vocês. Então, Pinterest, Instagram, eu procuro muito pelas hashtags. É tanto que vocês veem marcado nos meus bolos que todos os bolos eles têm a hashtag. Hashtag bolo da fazendinha, bolo do circo, bolo, enfim. E festa também eu marco. Festa fazendinha, festa isso. Porque as pessoas quando estão procurando as ideias, elas vão nessas hashtags, tá? E vocês também podem ir nessas hashtags para pesquisar os modelos. Eu anotei aqui também topo de bolo. Entre em contato com os profissionais que vão fazer parte do seu produto. Eu conheço muitas pessoas que trabalham com bolos, que vendem aí muitos bolos de casamento, que vivem só de vender bolo, mas que não trabalham com flores, por exemplo. Elas terceirizam essas flores. Mas quando a gente terceiriza, pra gente diminuir algum desconforto que vai ter, que possa ser que aconteça, você tá entrando em contato com todos os fornecedores. Então, ó, se eu tenho esse bolo aqui, a mãe me encomendou, esses personagens aqui, eles são modelados em pasta americana, que é como eu sugiro pro meu cliente fazer. Mas aí o cliente chegou pra mim e falou, Yasmin, mas eu não quero assim, eu vou mandar fazer um biscuit da casinha com o topo pra botar aqui em cima. Eu falo, certo, como é o número da pessoa que vai fazer o biscuit? Me mande o contato da pessoa, por mais que ela fale. E por mais que ela diga que não precisa, eu digo, me dê, eu quero. Aí eu pego o contato da pessoa, isso não me custa nada. Fulana, Esaú, tu vai fazer o biscuit do meu bolo, certo? Eu vou fazer um bolo pra fulana e ela encomendou você o biscuit. Eu quero dizer pra você que o diâmetro do meu bolo tem tanto. Eu queria que você fizesse com a base de tal tamanho, porque se você fizer maior não vai caber no meu bolo. Sabe por quê? Porque se você esquece esse detalhe, o teu bolo ele não vai ser mais a estrela da festa. Vai ser aquele negócio que tava ali, mas não era pra ser. E aí, quem vai brilhar... O bolo ele precisa brilhar na festa, ele tá sempre no local de destaque da festa. Mas olha que coisa triste, se você faz o bolo, você não pensa nesse detalhe, e quando chega lá na festa tá o biscuit maior do que teu bolo. Imagina, tá a base do biscuit maior do que teu bolo.
entenda, né? Comece entendendo o que o cliente quer e aí você vai desvendando todo o caminho para você conseguir entregar um trabalho que você vai ter certeza que ele vai gostar. Fornecedores de flores, fornecedores de modelagem, para quem tem medo dessa parte, gente, tem esses dois caminhos. Você que faz o bolo e tem medo de fazer flor, de fazer modelagem, né? Você pode encontrar os parceiros que trabalham com essa parte das modelagens, que trabalham com essa parte das flores. O outro caminho você pode ser o produtor das flores e das modelagens. Então a confeitaria ainda tem esse segmento, né? Mas o que eu quero dizer você tem seu bolo e aí você pediu o seu bolo, pediu umas flores a pessoa que você compra as flores, outro confeiteiro, ou então uma pessoa que trabalha só com as flores de açúcar, né? Mande as fotos de cores, como você quer, quais são as flores que você quer, mande escrito, escreva tudo. E não peça para o dia que você vai fazer seu bolo, não. Quando a gente tem um trabalho que depende de outra pessoa, a gente pede para antes, entenderam? Não vai pedir no dia, não. Se você tem um bolo para entregar de 2 horas da tarde, não peça as flores para a pessoa entregar de meio-dia, não. Porque se alguma coisa estiver errado, você não vai ter como consertar. E aí sim você vai ficar com medo. Então, quando você terceiriza esse tipo de trabalho, você tem que se organizar para você pedir com mais antecedência, certo? Isso vai minimizar do teu bolo ir errado para o teu cliente. E aí você não vai ter medo de entregar esse bolo, se ele estiver todo certinho, não é verdade? Então, entre sempre em contato com as pessoas que vão estar envolvidas ali naquele processo, tá certo? Fala aí, tem alguma coisa? Tô tentando um tempão aqui falar. Bora? Vamos! Podemos agora? Vamos dar uma pausa aqui, porque a gente ainda tem muito assunto. A bichinha hoje empolgou-se. Deixa eu achar agora, tá? Eu só tenho que ficar com a mão levantada, porque eu não entendi o que você queria falar. Não, desse tamanho dizendo, tem comentários. Deixa eu voltar aqui. A Vilma Cabral, lá atrás, quase que ontem, Oh, meu Deus, desculpa, gente. disse que pode você falar. tem mão de fada, não existe desafios. Existe desafio, gente. Olha, eu acho que, na verdade, o desafio de você não saber o que o cliente vai trazer pra você todo dia é o que move a gente, porque a gente vai se superando cada dia mais, a gente vai vendo do que a gente é capaz. Esse desafio é muito gostoso, da gente tá fazendo, tá se superando. E a confeitaria ela não para, todo dia nasce uma coisa nova, aparece uma técnica nova, uma moda, uma coisa, e assim, desafio sempre vai ter. E isso é o que move a gente pra nossa rotina não ser exatamente a mesma coisa. O processo do bolo é igual, mas aí tem esses desafiozinhos pra deixar aquele sabor bem gostoso, sabe, na nossa confeitaria. E aí, eu acho que isso é uma parte muito boa, né? A gente ter esses altos desafios pra gente, que o cliente às vezes nem precisa saber. Então, ó, vamos repassando aqui os passos, tá? Pega um caderninho para vocês anotarem. Uma das coisas, entender o que o cliente quer, separar a paleta de cores. Só que isso eu tô falando assim, mas você faz isso bem rápido. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Entender qual é o estilo da festa. Saber o que o cliente não gosta. Saber o que o cliente não gosta, né? Isso é importante. Pegar modelo de referência, que não precisa nem ser do mesmo tema que você está fazendo. Mas, por exemplo, a pessoa está encomendando um bolo que é com céu aquarelado, você diz, pode ser um céu aquarelado assim, como esse aqui do da Fazendinha? A pessoa vai dizer, pode ou não pode. Então, você já vai saber como é que você vai fazer o bolo. A referência não precisa ser exatamente o tema que você quer fazer, mas a técnica, né? Então, a pessoa está me encomendando um bolo da Princesa Elsa, em 2D. Aí eu digo, pode ser assim? Mostro outra princesa em 2D. Pode? Ah, então beleza. Então a referência nunca precisa ser exatamente o tema. Se tiver do tema, beleza, mas se não tiver, mas só pra que fique claro na cabeça dela como é que o bolo vai chegar e que fique claro na sua cabeça como é que você vai fazer esse bolo. E aí não vai ter esse problema de falta de comunicação, certo? E aí? Posso voltar? Tem mais perguntas? Eu acho que sim. Então vamos. Outra coisa que vocês anotem aí, entrar em contato com outros fornecedores que estejam participando do bolo. Então, flores, se você vai pegar um biscuit, uma coisa, entre em contato com esses outros fornecedores. Então, certo? Anotaram isso daí? Eu sempre separo o que é mais relevante no tema. E aí, quando eu separo isso, quando eu estou discutindo o modelo, eu sempre tento colocar essas partes relevantes. Por exemplo,
o bolo do Bita tem que ter o Bita, né? O bolo do Mundo Bita tem que ter o Bita. O bolo do circo, na minha cabeça, pra ele ficar... Olhei pro bolo, é do circo, na minha cabeça tem que ter uma tenda de circo, um palhaço, tem que ter uma tenda de circo, pra você do circo. E aí, eu até anotei aqui esse caso. Uma cliente me encomendou um bolo, e aí a gente foi discutindo o bolo e tudo mais, e aí no dia que eu tava fazendo, no dia que eu tava me planejando pra fazer esse bolo, pra adiantar as decorações, eu percebi que ele não tinha tenda de circo, o bolo do circo. Aí o que eu fiz? Fui falar com a cliente, era Débora o nome dela. Débora, eu tava dando uma olhada aqui no modelo e tal. Tem muitos modelos de bolo que fica bonito com a tenda. Você quer a tenda no bolo? Aí ela falou, não, Yasmin, a tenda eu pedi pra fazer um painel atrás. Aí eu entendi que não tinha a tenda nesse bolo por conta que tinha um painel atrás. Falei, então tudo bem. Então eu já comecei a visualizar aquele bolo de uma maneira diferente, né? E aí faz parte da gente entender o que o cliente quer, da harmonia e do local, né? E aí é importante esse conjunto, só para vocês entenderem que esse conjunto é muito importante no final, né? Então, uma das coisas que eu sempre pego pra estar ali mais marcante no bolo são os personagens principais, o que tem de principal naquele tema, né? E aí, por exemplo, o bolo do Bita eu sempre coloco o Bita, e aí é tudo combinado, né, gente? Porque a gente sabe quanto mais peças na pasta americana, também altera o orçamento. E eu falo, olha, esse bolo com... Eu escrevo tudo. Esse bolo aqui com 2 quilos na base, mais um andar de isopor em cima, porque a pessoa pode pensar também que o andar de isopor é embaixo do bolo, viu? Então escreva isso, escreva. O bolo verdadeiro em cima, ou o bolo verdadeiro embaixo, o bolo fake em cima, o Bita sentado, em pé, deitado, rolando no bolo, o Bita em tal posição, as 3 crianças do Bita, ou não tem as 3 crianças, o balão, o sol, você vai escrever tudo que tem nesse bolo, mandar pro cliente para ele aprovar, porque tem que ter aquilo ali. Ele tem que saber que tem aquilo e você também tem que saber. Isso vai melhorar para você fazer seu orçamento, vai melhorar para você diminuir os erros. Diminuir no sentido de que de diminuir seu medo de entregar esse bolo pro cliente, sabe? Você tendo tudo combinado, não tem como ter erro, tá? Outra coisa, tempo, se programe com o tempo. Se você vai fazer um trabalho que você sabe fazer, mas que você testou ali, viu que dava certo, mas no bolo você não sabe quanto tempo vai demorar, se programe para isso. A gente não pode ser refém de geladeira, a gente não pode ser refém de tempo. Ah, porque eu tenho que decorar esse bolo hoje e agora, para entregar daqui a 1 hora, 2 horas. Pasta americana não é isso, tá? Pasta americana é trabalho modelado, pasta americana é detalhe. Cliente que compra bolo de pasta americana, ele gosta de detalhe, ele gosta de perfeição, né? Ele gosta das delicadezas. Então, cliente de pasta americana, ele vem por isso. Porque se ele quisesse só um bolo, um simples bolo, ele ia comprar em qualquer outro lugar. Mas se ele está encomendando com você um bolo de pasta americana, aí pode ter certeza que ele já quer algo a mais, certo? Ele não quer aquele tradicional, ele vai querer aquele algo a mais. E aí é isso que a gente precisa entender dele, né? E aí você precisa ter o quê? Esse tempo para se programar. Muitas vezes aqui, a gente já se programou para fazer um bolo e demorou mais horas nesse bolo do que deveria. Mas eu tinha feito já com antecedência para que caso demorasse mais esse bolo, eu já teria tempo para executar de maneira correta, né? Pra não estar, terminando o bolo nas carreiras e não ficar do jeito que o cliente merece, né? E do jeito que a gente merece entregar nosso trabalho, porque a gente se dedica, a gente estuda, a gente treina pra poder entregar o melhor pro nosso cliente. E aí, pra realizar o sonho dele, pra realizar o sonho da gente, né? Investir em conhecimento, em técnica, que vai também diminuir o seu medo. Isso daí a gente já sabe, é óbvio, mas a gente tem que falar, né? Realmente, você vê que tá querendo sair muito bolo de pintura, faz um curso de pintura, né? E aí você tem que investir no conhecimento, investir nesse conhecimento que vai te dar um retorno, de você atender teu cliente com mais precisão, dizendo tudo o que você sabe fazer e mostrando pra ele. E aí você vai mostrar, mas é porque eu nunca fiz uma encomenda. Como é que eu vou mostrar pro meu cliente o que eu já fiz?
faz bolo fake, tá perdendo tempo, tem que treinar, faz bolo fake. Um bolo fake desse aqui, de pasta americana, ele dura aí uns 3 meses. E quer uma amostra melhor e mais bonita do que um bolo desse? Faz bolo fake, posta foto, mostra o teu trabalho. O teu Instagram, tuas redes sociais, teu WhatsApp vai ser tua vitrine. No começo vai ser tua vitrine. Aí isso daí já puxa uma caixinha que a gente viu lá, uma caixinha na nossa caixinha de pergunta, que foi: quando é que eu devo começar a divulgar que eu estou fazendo meus trabalhos? Quando você executar o seu primeiro trabalho, você já tem que divulgar que você está vendendo. Uma pessoa não vai lhe encomendar uma coisa que você não fez. Ela vai saber o seu trabalho e vai lhe encomendar por aquilo ali, tá? Então, é treino. É você treinar, você tá dominando a técnica, você já tem que começar a vender, certo? A gente tem aqui no nosso ateliê, né, no meu ateliê, um checklist feito no WhatsApp mesmo, que é a maneira hoje mais rápida que a gente atende os clientes, mais prática, né? A gente tem um pouco de congestionamento. Posso confessar pra vocês que eu tenho um pouco de congestionamento aqui no meu WhatsApp, porque a gente termina de responder 25 conversas, já chega mais 20. E aí a gente realmente às vezes não tem como controlar. Mas o que a gente tem pra facilitar isso? Um checklist que você pode deixar pronto. Você faz uma conversa com você mesmo, deixa fixada essa conversa, e aí você manda alguns arquivos que você vai precisar para te ajudar. Por exemplo, os sabores do teu bolo, você já manda uma forma de atendimento, como por exemplo, algumas informações. Quando o cliente ele me pergunta o valor de preço, me pergunta do cardápio, como é que faz para encomendar, eu já tenho o texto pronto para enviar, então eu não tenho que ficar digitando toda a conversa. E quando ele tá para fechar, a gente já manda esse checklist, que vai o nome dele, telefone, data da festa, tudo, sabor, tamanho, tudo. Aí tem a parte do nome e idade para colocar no bolo. Se tem nome, se não tem, a pessoa vai escrever ali. Cores do bolo. Então, já vai ter lá, cores da festa, a pessoa já vai descrever isso daí. Local da festa, a pessoa já vai descrever. Estilo da festa, a pessoa já vai descrever tudo. Isso daí já vai facilitar. Então não precisa você toda hora ficar fazendo uma pergunta no WhatsApp para o cliente. Você já vai mandar de uma vez. Quando você mandar de uma vez, aí você vai ver se está todas as informações completas ali do que você quer. Você vai parar aí 15 minutos da sua vida para fazer isso e resolver a tua parte de atendimento, para você parar de ter medo dessas coisas. Tá certo? 15 minutinhos você vai parar ali e vai escrever no teu WhatsApp. Data da festa, tudo, vai fazer bonitinho e deixar ali pronto. Quando você estiver fechando com o seu cliente, você já manda aquilo ali que já está pronto, tá certo? Então esse checklist é muito, muito importante e facilita demais o atendimento. Eu já tive problema sim, gente. Por exemplo, às vezes o cliente ele não tinha muito tempo do atendimento. Ele tinha me encomendado o bolo, mas ele mesmo estava sem tempo. E aí, por exemplo, ele fez a encomenda, me mandou a referência de bolo e eu confirmei o modelo e a cor. É esse mesmo tom, esse mesmo modelo igual, a pessoa falou ok. E eu reproduzi o bolo que ela me encomendou. E aí, no dia, quando a pessoa pegou o bolo, falou que a cor era diferente. Só que aí, o combinado, se for tudo combinado, tudo certinho, tava lá tudo escrito, você não tem o que temer. Então, eu não fiquei nem um pouco com medo disso daí. Pelo contrário, resolvi da melhor forma possível. Olha, tem duas opções. Ou você fica com esse bolo, que foi o que você me encomendou, que tá aqui na nossa encomenda, que você confirmou, ou você vai me pagar outra decoração. E aí eu vou retirar e vou refazer a decoração pra você, porque aí eu vou ter esse gasto de tempo, de tudo, vou fazer a decoração. Ponto. Entendeu? Isso daí eu tive que lutar pra aprender a me organizar, né? E aí a partir do momento que eu lutei pra me organizar, aprendi a me organizar, atender melhor o cliente, deixar tudo bem claro, não aconteceu mais. Antes disso acontecer, não aconteceu mais de eu ficar com esse medo, com esse receio de estar com a culpa do bolo, da pessoa não ter gostado do meu bolo. Mas já aconteceu outras vezes, quando eu não conhecia as técnicas, muitas técnicas, por exemplo. E aí eu fiz um bolo que era lilás. Aí a gente sabe que o lilás e a cor rosa e a cor lilás, que também tem base de rosa, são fotossensíveis. Todo corante alimentício baseado nessas cores aí são fotossensíveis. Eles clareiam na luz, tanto na luz
artificial, como na luz do sol, principalmente. E aí eu fiz o bolo lilás, mas ele perdeu a cor rosa, ele ficou azul. E aí realmente o cliente não tinha como gostar, mas eu também não conhecia a técnica. Então isso daí foi realmente culpa minha, eu tive que refazer, né? E aí tem essas coisas, a gente precisa dominar as técnicas pra você. Você tem que estar certo, tem que dominar as técnicas, fazer tudo certinho pra você perder esse medo, tá? Uma dica que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Quando o cliente ele tá encomendando um bolo, ele tá realizando um sonho. Pode ser um sonho pequeno, pode ser um sonho grande, pode ser qualquer tamanho de sonho. Mas a gente não pode brincar com o sonho do cliente. Por exemplo, o cliente encomendou um bolo, aí chegou, vocês fizeram tudo certinho e tal, ele chegou na porta e falou, Yasmin, eita, não gostei. E aí, tipo assim, você não pode chegar logo nele e falar, então vou devolver seu dinheiro, pronto, tchau. Não, a gente vai tentar resolver o sonho do cliente. Então, se para essa resolução você tava todo certo e ele vai ter que pagar mais alguma coisa, isso daí vai ser combinado, mas o que a gente precisa dar é a solução para resolver, para que ele não fique sem o sonho dele. Isso é uma coisa que, assim, pega bem, né? Então, assim, o bolo tava, sei lá, você teve medo de entregar o bolo, ou o bolo chegou e aí não tava como o cliente tava esperando. Olha, vamos sentar aqui e vamos combinar. A gente vai tentar mudar, fazer como você quer, mas não se abster da responsabilidade de entregar o bolo do cliente. Isso daí eu nunca fiz. Nunca fiz e não recomendo fazer, porque isso daí não é profissional. Você deixar o cliente na mão, falar logo do dinheiro. Eu não tô fazendo isso daqui por dinheiro, né? Não é só por dinheiro. Você tá trabalhando com sonhos, tá trabalhando com evento, né? E isso é muito importante de você ter na sua mente, tá? Uma vez, uma cliente me encomendou um bolo e nesse bolo tinha um topper de papel. E aí eu fui pedir, encomendei, eu não faço topper de papel, né? Só faço de pasta. Encomendei a uma pessoa que faz os toppers de papel. E aí o topper não veio, que eu falei pra vocês, peçam as coisas com antecedência quando a gente depende de outra pessoa. O topper não veio como a cliente tinha me pedido. Quem tem a responsabilidade era eu, porque eu que encomendei e terceirizei esse topper. Não veio como a cliente quis. Aí quando eu fui conversar com a pessoa que fez o topper, de dizer, olha, não foi esse modelo que eu tinha te pedido, que a cliente me pediu, né? Sabe o que a pessoa falou? Então pronto, vem aqui buscar seu dinheiro. Sim, mas o meu bolo que eu vou ter que entregar para o meu cliente vai ficar como? Eu vou pegar o dinheiro e vou botar lá em cima? Não, então, e essa daí é a responsabilidade que eu tomo pra mim. E aí, nessa vez especificamente, eu fiquei muito chateada com a pessoa do papel, óbvio. Não encomendei mais a essa pessoa, né? Ela perdeu a cliente, que no caso foi eu, porque ela veio falar logo sobre a parte do valor, que o valor não era o valor que eu tava pagando, mas era o valor emocional que eu ia entregar pra minha cliente. Então não tinha nada a ver com dinheiro ali, né? E aí eu fiz o topper de pasta, conversei com a cliente depois, falei, olha, eu tinha pedido de um jeito, a pessoa não fez, e aí eu fiz aqui de pasta, mas assim, vou deixar aí, tá tudo certo, mas eu não posso mexer com o sonho do meu cliente, certo? A gente tem que deixar tudo certo e combinado, pra que essas coisas não aconteçam. Mas assim, claro que problemas podem acontecer, mas também podem ser contornados quando a gente se planeja, faz com o tempo para poder resolver, caso alguma coisa aconteça. Por isso que a gente sempre fala, não deixe as coisas para fazer de última hora, adianta tudo que você puder, se programa, se organiza. Não dá pra você ir bater o bolo que você vai entregar no sábado, você bater o bolo de 8 horas da manhã para entregar no sábado mesmo, e aí você vê que não tem ovo, porque aí você ainda vai ter que parar para ir comprar o ovo. Então, programação é tudo, entendeu? Não tem como você, com as coisas darem 100% certo se você não se programa e se planeja, não investe conhecimento em você mesmo, né? Então, você minimizando isso daí, com certeza vai dar super certo, você não vai ter medo. E tá todo mundo concordando, dizendo que é verdade. Não é verdade? É verdade, gente. A gente trabalha com o sonho do nosso cliente. E aí, isso daí é uma das coisas até do Descomplicando Pasta Americana, né? A gente ajuda pessoas a transformarem os sonhos dos clientes em bolos verdadeiros, né? Em bolos comestíveis, em bolos de pasta americana, tá? Isso daí é uma das coisas, assim, que
eu tenho comigo. Eu tô realizando o sonho do cliente, não é só dinheiro não, aqui não. Porque se ele pegar R$300 que vai me pagar no bolo e amassar R$300 e botar na mesa, não vai ser a mesma coisa. Então não é dinheiro que eu tô fazendo, né? Porque a gente tá fazendo um trabalho artístico. Quem disse que não existia desafio, vou mandar um desafio agora. A Cake Design Daiane Delfini. Quando a cliente vem buscar, fala que está lindo e 4 horas depois manda mensagem dizendo que não gostou. Acabou. Ah, minha filha, isso daí é a opinião de outras pessoas, né? Que com certeza falaram uma coisa com ela e ela mudou de opinião. Aí você fala, olha, mas aí na hora que eu podia resolver o problema, que você estava aqui na porta da minha casa, que você disse que gostou, eu não posso mais agora fazer nada, que agora eu tô com outros compromissos, eu já finalizei o meu pedido com você, já entreguei, ali já tá tudo certo. Tem pessoas e pessoas, né, gente? Tem pessoas e pessoas. Cadê? Tá na mensagem aqui do WhatsApp, né? Tá. Ó. Como ter segurança para divulgar que já está recebendo encomendas? Quando você tiver orgulho de você mesmo. Quando você terminar um bolo e disser, caramba, que bolo foi esse que eu fiz? Arrasei. É esse momento que você já tem que tá começando a divulgar, porque a partir dali você só vai melhorar o teu trabalho, certo? Outra coisa, uma pergunta que eu aprendi na faculdade isso, né? Quando eu fiz gastronomia. Quando a gente tava na aula de confeitaria, que não é essa confeitaria artística que a gente produz aqui, é a confeitaria francesa, aquelas bases de massas e técnicas, né? Que se passa no curso de gastronomia. E aí, quando eu fiz a minha graduação de gastronomia, a minha professora de confeitaria falou assim, toda vez que vocês terminarem uma sobremesa, que a gente sabia mais ou menos o valor que seria vendido, né? Vocês perguntem se você pagaria aquele valor por aquela sobremesa. E aí eu trouxe isso pra minha confeitaria. Toda vez que eu termino um bolo, eu olho e falo, será que vale aquele valor? Aí eu vou pensar, será que vale aquele valor? Aí sim. Se aquilo ali estiver me agradando, eu souber que... eu prefiro que eu diga assim, isso aqui valia mais do que o cliente me pagou. Porque eu sei que eu estou entregando mais do que o cliente me pediu. E aí sim, é que a gente vai plantando as sementes para colher depois, né? Não tô mandando ninguém trabalhar de graça não, viu? Tô dizendo que a parte artística, ela é assim. Quando a gente vai aflorando a parte artística, você termina e você sabe o valor que tem aquilo ali. Não é preço, é valor. E aí você fala, poxa... realmente isso aqui foi muita dedicação. Às vezes, a gente tem que parar e ver se aquilo ali realmente vale aquele valor, né? Que o cliente ele tá pagando, porque aí você vai ficar com o coração tranquilo também. Se o cliente vamos dizer que o cliente vai pagar o bolo de R$100, você olhou pro teu bolo e você disse, isso aqui não tá valendo R$100, é porque você não deu o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar mais do que o seu melhor para agradar o teu cliente, saber que você está realizando o sonho do seu cliente. Então, quando a pessoa quer encomendar um bolo a você, de pasta americana, ele tá realizando o sonho. Porque se ele quisesse qualquer coisa, ele ia na padaria e comprava um bolo, né? Ele ia em qualquer doceria e compraria um bolo que já está pronto, porque tem muitas docerias com bolos prontos. Mas ele quer encomendar com você alguma coisa personalizada para realizar o sonho dele. Então, essa responsabilidade a gente tem que segurar, levantar a manguinha da blusa aí, ó, e produzir, e fazer, e entregar. E como atrair clientes? Se você quer trabalhar no ramo infantil, você vai ter que começar a postar bolo infantil. Então, você não adianta querer trabalhar com ramo infantil e estar sempre postando bolo floral, bolo para casamento, bolo para noivado. Você tem que escolher aí o que é que você quer trabalhar e aí você tem que postar seus trabalhos. Se você quer trabalhar com bolo em geral, vai postar bolo bonito em geral, então. E aí vai começar a divulgar mesmo o teu trabalho. Vai mandar no grupo da família, vai mandar para todo mundo. Vai mandar no teu WhatsApp, vai deixar lá nos teus status, vai atraindo o cliente dessa forma, vai postando tua massa de bolo, vai postando o teu recheio, vai postando stories, né, para as pessoas se familiarizarem cada vez mais com você, até teus amigos próximos. Se você tá sempre ali
se mostrando, né? Não é se amostrando, é se mostrando ali, tá sempre ali na frente, tá mostrando o que você tá fazendo, as pessoas não vão te esquecer quando elas pensarem em um bolo de pasta americana. Então, uma dessas perguntas foi até, acho que é Débora, Deve lá. Se você tá sempre ali mostrando que você tá fazendo aquilo, provavelmente o teu círculo de amizade, as pessoas que estão ali em volta a você, que são as primeiras pessoas que você vai atingir nas suas encomendas, elas vão lembrar de você. Mas se você fizer e não postar e não colocar lá, quem não é visto não é lembrado. Então a melhor maneira é essa. Como armazenar um bolo com ganache para decorar no dia seguinte com pasta americana. O bolo já ganacheado, ele não volta para a geladeira. Ele vai ficar fora mesmo. Então você vai deixar num local arejado, certo? Não é um local super quente, não é um local super frio, tá? Então, se você tiver ar-condicionado, melhor. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode armazenar esse bolo, deixar esse bolo sentar na geladeira. Por quê? O bolo de pasta americana, ele tem que ser já produzido para isso. Ele não é um bolo que ele é refém de geladeira. Então você pode tranquilamente fazer esse bolo no dia anterior. Se você vai só fazer a parte do ganache, beleza, mas se você quer fazer a parte do ganache e a cobertura, você já adiantou uma parte. Se você quer fazer ganache, cobertura e a decoração no dia anterior, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso sim. O que tua massa e teu recheio não deve ser é refém de geladeira. Então, bolo de pasta americana não é isso. A gente pode sim. A gente faz a massa, faz o recheio, monta e deixa o bolo na geladeira. Porque o bolo prensado, ele pode ficar na geladeira mais dias. Mas a gente precisa de no mínimo 4 horas. E aí depois que você tira esse bolo, que você faz o ganache, ele não volta mais para a geladeira. Depois do bolo ganacheado, ele fica fora. Porque se você guardar na geladeira, pode acontecer 2 problemas. O teu ganache ficar suando sem parar, e quando você colocar a pasta, a água do suor do ganache vai umedecer tua pasta, e aí vai ficar toda úmida, querendo rasgar, querendo derreter. E outro problema também é que o teu ganache ele pode rachar com a temperatura da geladeira. Então o bolo ganacheado ele não volta para a geladeira. Mas aí a tua massa e o teu recheio tem que ser específico para a pasta americana, tem que ser específico para não precisar disso. Então você não pode usar fruta fresca, você não pode usar calda de leite, você não pode estar usando calda sem estar fervida, você não pode ter um processo errado, certo? Tem tudo isso daí que vocês precisam saber. Fugindo um pouquinho aqui. E quando o cliente esquece de pagar, faz o quê? Aí você não entrega o bolo, meu amor. Quem esqueceu não foi o cliente, quem esqueceu foi você de cobrar. Foi você de cobrar. Uma cliente que eu atendi uma vez, ela fez isso. Demorou pra fazer a confirmação, né, do pagamento. E aí eu ficava no pé. Olha, se você não fizer a confirmação, o bolo não vai ser feito. Tudo que é dito, tudo que é combinado, não vai dar errado. Se o bolo não tiver confirmação, isso não vai ser concluído, não vai ser feito. E aí, a gente só... E já aconteceu muito, né, aqui, de não confirmarem, chega um dia antes, perguntar pelo bolo, né? Então, assim, por mais que o cliente seja meu amigo, por mais que o cliente me conheça, a gente não pode travar uma agenda para um cliente, né? Ou muitas vezes isso acontece comigo e com vocês, eu também acho que acontece. Um amigo de vocês não entende que isso é a sua profissão, que você depende disso para viver, que você paga as suas contas dos seus bolos, olha para você e fala: guarda minha vaga para março. Março tem 30 ou 31 dias. Você vai guardar um mês inteiro para ele, Então você já seja bem claro. Eu guardo o dia. Agora vamos combinar para você efetuar o pagamento de 50% da sua entrada. Como é que eu faço? E aí a gente reserva sem problema nenhum, minha linda, meu anjo, minha flor. E aí você resolve. Já resolve logo. Deixa de procrastinar atendimento. Já deixa tudo lá certinho. Eu falei pra vocês que eu tenho já os textos prontos que eu mando pros clientes. Nesses textos prontos, uma das primeiras informações o pedido só é confirmado a partir do pagamento dos 50% desse bolo. Então, a vaga só é reservada a partir disso. Certo? Isso daí também é uma coisa que tem que ficar bem clara.
E eu sou muito certinha. Eu já deixo tudo bem claro. Então, a pessoa falou, sabe quando você faz aqueles atendimentos que fica, se você saber se a cliente encomendou e se a cliente saber se você vai fazer o bolo? Aí eu já sou bem claro, porque eu não gosto de ter problema, eu não gosto de estar aqui no conforto da minha casa e chegar um cliente bater na minha porta que eu não fiz o bolo, né? Aí eu já deixo tudo bem claro. Você confirma esse bolo, para confirmar você tem que fazer esse passo, esse passo, esse passo, tá certo? Obrigada. Já sou bem clara. Olha, o seu bolo não vai ser feito por falta de confirmação. Obrigada. Pronto, ponto final. E aí você não vai ter problema nunca, nunca, nunca. Se você deixar tudo certinho aí, você não vai ter problema nunca. Chega uma perguntinha. Você sempre usa molde de silicone? Os moldes eu utilizo às vezes em doces. Assim, bolo, alguns trabalhos a gente usa. Mas eu tento sempre fazer muita coisa à mão livre, certo? A minha maioria das coisas são feitas à mão livre. Só que tem algumas coisas específicas nos modelos de bolo que isso também entra nas técnicas, que você tem que saber que aquilo ali é uma peça que faz. Então, por exemplo, deixa eu até mostrar um babadinho aqui. Pronto. Alguns bolos de bailarina, principalmente, chegam com esse babado. Eu posso até não ter a peça, mas se eu ver o bolo, eu sei que é uma peça de silicone e eu sei que aonde eu ver a peça, eu vou lembrar daquele bolo que a cliente talvez veio me encomendar e eu não tinha peça. E é assim que a gente vai gastando dinheiro com molde, sabe? É dessa forma. Aí o que acontece? Isso daqui são coisas que a gente acaba utilizando para facilitar nosso trabalho e que realmente às vezes deixa o bolo muito bonito. Mas eu tento fazer de uma forma muito manual. Só que tem coisas específicas que você fazendo no molde é legal. Como, por exemplo, nesse bolo aqui que a gente ensina no nosso curso, a gente mostrou fazendo o porquinho, fazendo todos os personagens. Mas aí no porquinho eu mostrei que você fazendo ele todo à mão livre, que é esse aqui. Eu mostrei também que existem moldes que padronizam isso daí e faz com que você faça mais rápido. Pra quê? Para que você atenda, por exemplo, o doce modelado. Esse tipo de molde aqui, que faz o corpinho, já com as patinhas, já você aplica no molde, quando você tira, já tá um corpo mais ou menos feitinho, ali você só coloca os detalhes, facilita a produção para você vender os doces. Os doces aqui no meu ateliê, ele é complemento de renda, tá? Então, a gente vende muito pão de mel, muito pirulito de chocolate. O pão de mel é o campeão, mas a gente vende bastante pirulito de chocolate e brownie, tá? Isso daí complementa as rendas dos bolos, né, principalmente. E é muito bom porque a modelagem que você já tá fazendo pro bolo, você já aproveita pro doce, já modela ali tudo de uma vez, certo? Isso aí já facilita bastante. Ó, você parou aqui, ó, por exemplo, eu parei aqui pra fazer isso daqui. E aí aqui já estão os tampinhos para os cupcakes. Aqui, ó, feitinho, tá vendo? Tampinho para pirulito. Aí quando a gente para pra fazer, né, o detalhe do bolo, aí você já vai, modela os doces junto. E aí já fica um processo mais rápido para você conseguir atender mais gente e faturar mais ainda, né? A gente amou esse contato com vocês. Muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Você vai ter muito assunto para tratar em relação a esse nosso negócio, né? Mesmo dentro da nossa cozinha, mas é um negócio de pasta americana que é a renda de muitas mulheres, muitas mães, muitas famílias aí, que pode ser o caminho também pra você viver da confeitaria, tá bom? Então, ó, um beijo grande, fiquem nos acompanhando, não percam nenhum dos nossos conteúdos, tá certo?